Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês daqui do estúdio da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros BMF Bovespa. E o assunto do programa de hoje, antes de falar do assunto, eu vou lembrá-los que o programa agora tem uma página no YouTube, que é uma rede aí dessas redes sociais, e todos os programas que foram feitos em 2017, neste ano, portanto, vão mais cedo ou mais tarde lá para essa página. E aí você pode rever, pode assistir o programa que perdeu, pode ver a hora que quiser, enfim. Tá lá, é uma ferramenta a mais à sua disposição desse programa que eu apresento aqui no SBA há 14 anos e um bocado de meses. Então a página é a seguinte, é Programa Mercado Futuro, é isso que você tem que escrever lá. As letras P de programa, M de mercado e F de futuro maiúsculas. E o espaço entre as três palavras. Aí lá tem uma lista, playlist, que chama em inglês. Você clica e aparece os programas que estão na nuvem, digamos assim, certo? E eu aproveito e convido você para entrar na página do Direto da Bolsa, que é outro canal que eu tenho no YouTube, só que aí não é o programa. São comentários rápidos de política, economia e agronegócio. Bem, o assunto do programa de hoje não é um assunto que eu tenho falado muito nos últimos tempos, mas eu sei que é um produto importante para o estado de São Paulo, importantíssimo. E é um produto que é consumido durante o programa, nós vamos entrar nesses detalhes, mas é um produto, é uma oleaginosa, eu acho, como a soja, mas é um outro produto. Trata-se do popular, que todo mundo conhece, amendoim. Eu não sei quase nada do amendoim, por isso convidei, e está aqui comigo hoje, a doutora Renata Martins Sampaio, que a partir de agora eu vou chamar de Renata Martins, que é pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, IEA, órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Ok? Doutora Renata, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Vim me dar atenção aqui para a gente conhecer um pouco do mercado de amendoim. Antes do programa a gente estava conversando e você estava me explicando, eu vou chamar de você porque eu sou mais velho que você, da importância que o amendoim tem. Eu gostaria que que você explicasse para os telespectadores a importância da cultura do amendoim aqui no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, ele responde em torno de 90% da produção brasileira de amendoim. E ele é explorado em regiões tradicionais, né, cuja produção é tradicional. Uma delas é a região da Alta Paulista. Nessa região estão centradas as produções em Tupã, em Marília, também Presidente Prudente, Assis. E essa região, ela desde a década de 40, ela produz amendoim. Uma outra região é a Alta Mogiana, onde estão as cidades, né, de Jaboticabal, Ribeirão Preto e também Barretos. Enfim, o entorno dessas regiões são importantes, né, na produção de amendoim. E o amendoim para elas também é uma cultura, né, cuja economia movimenta a economia dessas regiões, e a cadeia de produção do amendoim, ela é toda também localizada em São Paulo, né? Porque ela vai desde a produção, beneficiamento, a estocagem e também a parte da industrialização, que é a indústria, né, que fazem os produtos, né, à base de amendoim. Só para eu ter, é uma cultura de verão ou de inverno? Ela é uma cultura de verão, mas aqui em São Paulo também tem a safra da seca. Só que ela é bem pequena, né? Ela representa em torno de 5% da produção total. Então está mais concentrado na safra das águas, né? Que Você seria está colhendo agora. Está colhendo agora, isso. E é o ciclo normal, tipo milho, 4 meses, 3 meses? As variedades mais plantadas, né, que são agora de porte rasteiro, elas
o ciclo é de mais ou menos uns 140, 145 dias, né? E hoje ela é produzida, né, é uma cultura produzida nas áreas de renovação de canaviais. Então, na região da Alta Mogiana, ela sempre foi produzida nas áreas de renovação de canaviais. Já na Alta Paulista, que é uma região mais tradicional, ela entrava na renovação das pastagens, né? Com o avanço da cana, a partir do início dos anos 2000, né, a nova fronteira, ela então passou a ser produzida nas áreas de renovação. Então, a dinâmica de produção da cana é algo bastante importante, né, para a produção de amendoim aqui no estado de São Paulo. Ou seja, São Paulo produz 90%, é isso que é só... Isso. E você falou em variedades, tem variedades diferentes de amendoim? Tem, né? Tem amendoim maior, pequeno... Sim, é que o amendoim aqui em São Paulo, ele passou por um processo de transformação, principalmente no início dos anos 2000. E nesse processo houve a substituição de variedades, né? Então antes, a principal variedade cultivada era a tatu, que é uma variedade de porte ereto, né, cujo a colheita e o manuseio, ele era manual. Então a colheita era manual, existia o que o pessoal chama de empreitada, né, para fazer a colheita. E o amendoim, como a safra das águas é a principal, ele é colhido numa época de chuva, né? Então ficava difícil organizar a colheita, a empreita, para fazer a colheita num dia de tempo firme, né? Entendi. E também para respeitar o período de cura, porque após a colheita ele precisa ficar um tempo, né, ao sol, para haver o período de cura, né? Quando o produto realmente, depois de retirado da terra, que ele dá embaixo da terra, né? Ele precisa para poder... Acho para diminuir a umidade, alguma coisa Isso, assim. e também para ele fixar suas características, né? Então, até os anos 2000 era um sistema bastante assim complicado, né, de se organizar. E com problemas com a aflatoxina, né, que é um fungo, né, que está no solo, e a umidade faz com que ele desenvolva a toxina, que é a aflatoxina. E isso acabou reduzindo muito a produção aqui em São Paulo e as exportações. O mercado externo sempre foi, né, um objetivo, né, da produção, exportar esse produto. E então a gente costuma dizer que foi a virada do amendoim, né? Que aí mudaram as variedades. As variedades. Renata, e também incrível, o mas sistema. já tem um intervalo. Já tenho que te interromper. Né? Gente, eu converso com a doutora Renata Martins Sampaio. Ela é pesquisadora científica do IEA. E como é a primeira vez que ela vem aqui, eu estou comportado, vocês estão percebendo. Mas ela não sabe, mas eu vou repetir porque eu sempre digo isso aqui. Eu aqui chamo de doutor quem é doutor, tá? Quem defendeu tese. Quem sai da faculdade não é doutor, tá bom? E ela é doutora, defendeu tese recentemente. Vamos ao intervalo, a gente volta em 30 segundos. Até já. Ok, estamos de volta. O programa é Mercado Futuro. Eu converso com a doutora Renata Martins, pesquisadora científica do IEA, me contando sobre a cultura do amendoim, que é da maior importância aqui para o estado de São Paulo. Não é só para o estado de São Paulo, mas o estado de São Paulo é o grande produtor brasileiro também de amendoim, além de seringueira, de látex, de cana-de-açúcar, de laranja e por aí vai. Não estou falando bem porque eu nasci aqui, é a realidade, gente. Renata, doutora Renata, antes do intervalo, só falar que em 2000 teve a virada. O amendoim de porte ereto deu lugar a um outro amendoim. Qual é esse amendoim? Então, são variedades de porte rasteiro, que são mais adaptadas, né, à colheita mecanizada. Então, a partir de então, houve então a tecnificação da colheita. São 2 etapas, uma que inverte e a outra que colhe. E na parte de beneficiamento e processamento,
houve a adoção de secadores artificiais, né, justamente para combater a aflatoxina. E o armazenamento. O armazenamento hoje ele é feito em galpões, né, com temperatura controlada, com a umidade controlada. Então, houve um grande investimento, né, na cadeia, dos agentes, né, que atuam na cadeia, para melhorar as condições de produção e também de beneficiamento e armazenamento. E com isso foi possível retomar, né, o mercado externo e novamente exportar o produto, né. Antes da gente falar do mercado externo propriamente, a cadeia, os subprodutos do amendoim são muitos, pelo que eu estou achando. Você tem o amendoim que você come ali, tira a casca e come, não é isso? Uhum. Mas você tem amendoim industrializado, com sabores, com... Você tem um produto que sumiu das prateleiras dos brasileiros e eu fico doente com isso, você estava me explicando antes, que é o óleo do amendoim, que é um óleo excelente para cozinhar. Além de não ter, é caro, agora, a doutora sabe. E deve ter outros produtos que eu não sei, sei lá, a casca do amendoim e tal. Sim. Mas o agronegócio amendoim é bastante rico de subprodutos, né? Sim. Bom, a casca do amendoim, ela é utilizada para cama, né, das granjas, né, é uma das utilizações. O óleo de amendoim realmente ficou um produto quase que assim uma especiaria, uma raridade. Isso se deve ao deslocamento, né, lá atrás do mercado, né, porque era consumido o óleo de amendoim que estava nas cozinhas, né, e com a entrada do óleo de soja ele acabou sendo deslocado. E o mercado também deixou pouco espaço e a preferência está no grão, né? No grão, para depois desenvolver outros produtos, né? Como o amendoim torrado, com sabores, picante, com salsa, né? E também toda a gama de doces, né? Então, a indústria também vem investindo nessa área, né? De oferecer ao consumidor variações de produto, né? Ou de um mesmo produto, inclusive embalagens, né? Então, vem também sendo investido nesse lado, né? E a torta do amendoim, que é o farelo, né, o proteico, ele vai para alimentação animal desde que ele não esteja contaminado, né, por aflatoxina. Porque na extração do óleo, o óleo ele fica isento da aflatoxina. E o farelo é que acaba, né, com esse resíduo, então ele não pode ser utilizado para alimentação animal. Quer dizer, a aflatoxina continua aí, ela... Continua. É só a maneira de processamento para evitar a umidade, ou sei lá. Isso. Ela é um fungo do solo. Do solo. É um fungo, o aspergillus. Ele é muito mal para a saúde, faz muito mal para a saúde. Faz muito mal. Os resíduos vão ficando nos rins, né, e aí isso acaba... no fígado, isso acaba comprometendo a saúde da pessoa, né? Opa, e também dos animais, né? Então não pode ser realmente consumido. O amendoim que não tem condição, né, sanitária não deve ser consumido, ele tem que ser descartado. Mas houve uma melhora significativa depois Sim. daquele surto de aflatoxina, acho que há 2 décadas, sei lá. Isso foi na década de 80, início dos anos 90, né? Sim, com a adoção de dessas várias tecnologias, isso, tudo isso reduziu, né? E além desses cuidados, há também análises laboratoriais, né? A partir dos lotes. Então, o amendoim que vem do campo, ele já passa por uma análise, né? E para se identificar, né? Então, tem toda uma técnica de amostragem também, né? Embora essa etapa ela vem sempre sendo trabalhada, né? Não são técnicas já dadas, né? Elas vêm sempre sendo aprimoradas, né? Para que realmente afaste, né, essa condição de aflatoxina. São Paulo é um produtor. Como é a produtividade do amendoim? Quanto se produz por hectare ou por área, não sei como é que você pode falar. E
Depois vamos entrar um pouco na parte de exportação. O Brasil exporta, não sei se só amendoim ou também subprodutos. Quem são os grandes compradores e um pouco de valor, quanto que o amendoim significa em termos de dinheiro para o Brasil? Então, em relação à Você produtividade... me mostrou um gráfico que a produtividade está indo bem. Ela está indo bem, porque é a curva de aprendizado dessas novas tecnologias, né? Então, esperava-se realmente que fosse ganhar em produtividade, né? Talvez até tenha a ver com esse negócio de usar a terra da cana que você estava me explicando fora do ar aqui. Também Tem que ser produtivo, rápido e rentável. Assim. Tem que ser. E também a especialização do produtor, né? Então, os produtores de amendoim, realmente não há muito espaço para assim, se aventurar, né? Ele exige que se conheça, que se saiba trabalhar, né? E ainda mais numa situação em que você tem a terra por um determinado período de tempo, né, e precisa entregá-la, né, para que a usina possa dar continuidade, né. Então, a questão da produtividade, ela vem de todos esses fatores, né, de um novo pacote tecnológico e de uma situação assim que não é parada, né? Então são novas variedades sempre, então há toda uma equipe de pesquisadores, principalmente lá no agronômico, né? No Instituto Agronômico de Capiz. Isso, então há uma equipe que o Dr. Inácio Godoy coordena, né? Um programa de variedades de melhoramento com várias outras instituições, que inclusive as cooperativas, que são, que eu acabei esquecendo de dizer, que a maioria dos produtores, eles são cooperados, né? Uhum. Então as cooperativas também colaboram, há uma união entre os produtores e também os cooperados, então é uma cadeia que consegue se articular, né? E a produtividade hoje, ela está em torno de 4.000 quilos por hectare, né? Então ela vem subindo bastante, os ganhos são bastante expressivos e isso é a produtividade média, né, do estado. Então, contando que nem todo produtor é altamente tecnificado ou está, né, no topo, né? E se comparar no início da década, era algo em torno de 2.700 quilos, né? Então é bastante expressivo, né, esse resultado. Produtividade média de 4.000 pode querer dizer que tem alguém produzindo 8.000, né? Pode. Não é essa? Ou próximo disso. Ou próximo disso. Então, doutora, mais um intervalinho e eu volto já. O tempo está indo rápido, porque assunto aqui de amendoim não vai faltar. Não vai. E eu que sou um fã, eu gosto de um monte de doce com amendoim. Aliás, a culinária, não sei se é a nossa culinária indiana, porque não dá para falar que na Índia eles comem que a gente faz aqui que chama de comida indiana. Mas tem alguns pratos culinários, até na Bahia também tem. Você usa amendoim e é muito bom. Mas vamos ao intervalo, a conversa aqui é mais técnica. Ok, estamos de volta. Hoje a conversa é sobre o mercado de amendoim, que olha, eu sabia que era um mercado não muito... Ele não fica muito na berlinda, a imprensa não dá muita bola, mas ele é importante. Eu só não sabia que era 90% do amendoim que o Brasil produz saía daqui de São Paulo. E não sabia de outras tantas coisas que eu estou aprendendo com a doutora Renata Martins Sampaio, que eu falei que ia chamar de Renata Martins, mas agora veio o nome todo, Renata Martins Sampaio, pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola. Como o tempo está voando, nós vamos falar um pouco nós estamos falando das variedades, da produtividade, né? Exportação, o Brasil é um bom exportador? Ele tem representatividade na exportação de amendoim? Tem aumentado, né, a participação do Brasil no mercado internacional, mas ainda não é muito grande, né? Talvez estamos no 7º lugar, mais ou menos. Mas o mercado de amendoim, ele é bem restrito, porque os maiores produtores também são os maiores consumidores de amendoim. Que são quem? Lembra? Que são a China, né? A China é um dos principais produtores e também consumidor, a Índia,
também produz e também consome. Os Estados Unidos é um grande produtor Sim. e também um grande consumidor. Teve até o presidente amendoim, né? Exato. O Sr. Jimmy Carter. E a Argentina, que não é um grande consumidor, mas é um produtor importante, né? E o Brasil, e também alguns países da África também produzem amendoim, mas a qualidade, né, uma grande questão, né, ou uma grande virtude para quem quer participar desse mercado, né? E a qualidade está ligada à granulometria, que é o tamanho, né, do grão, a questão da contaminação por aflatoxina, né? Então há os critérios, né, e os itens, né, estabelecidos que precisam ser atendidos de acordo com os países, né? E o principal mercado para o grão é o mercado europeu, que é um mercado exigente, né? Principalmente em relação a questões sanitárias, e vem sendo, né, o que vem fomentando, né, a produção aqui no Brasil, exportar, e um dos objetivos é o mercado europeu, né? A amendoim não se produz acima do Rio Grande, não, né? Só aqui na África e na América do Sul, por aí. Não falei Rio Grande do Sul, não. Falei a divisão entre as Américas do Norte e do Sul. Não, nos Estados Unidos também. Estados Unidos produz. Também produz, é um grande na Europa produtor. Não, clima frio não. Não. Tem que ter clima quente. Os Estados Unidos na Geórgia, né? Na parte estados, quente. Isso. Mas ele é um grande produtor. E tem, por exemplo, existem amendoins graudíssimos, outros menores, isso é variedade também? Variedade e também o desenvolvimento mesmo da planta, né? As questões, as técnicas de manejo, né? O investimento do produtor. E então você pode ter, às vezes, numa mesma produção, 50% grão maior, o restante um pouco menor, e então isso é separado por peneiras, né? Sim, que nem café. Isso, e cada uma tem um número, e o mercado ele se adapta a esses tamanhos, né? Que é a granulometria. O preço do amendoim é fixado por quê? É oferta e procura? Isso, é oferta não e tem demanda. Bolsa, não tem nada. Não, é oferta e demanda. E as condições de mercado, né? O maior produtor, China. China do mundo, sim. E hoje a China está sendo também o nosso maior destino, né, do óleo de amendoim. Então, o óleo de amendoim... Eles não são bobos, não, né? O óleo de amendoim produzido aqui no Brasil, né, a maior parte é exportada para a indústria perdeu interesse de oferecer óleo de amendoim para a gente, é isso? Para o consumidor normal? Houve um tempo, acho há uns 2 anos, 3 anos atrás, que existia essa intenção, né? E o óleo de amendoim, ele entra nesse circuito dos óleos mais caros, né? Então, se alinha, né, ao de canola, seria um nicho, né, de mercado, e não da soja, né? E realmente fica um preço mais caro, e a opção talvez não tenha sido um caminho, né, a ser trilhado pela indústria de óleo, né? Porque a indústria de óleo precisa de escala, né? Precisa, isso. Na soja, tinha até um amigo que disse que ele não chamava soja de oleaginosa, ele chamava de proteína. De proteína. Por quê? Porque a soja com o grão, quando esmagado, dá muito mais farelo do que óleo. Exatamente. Né? O amendoim é parecido? Não, o amendoim ele tem um teor de óleo baixo, mais alto. Mais alto. Que a soja é em torno de 18% a 20%, né? O amendoim ele chega a 40%, 45% ou mais. E o que se busca hoje, né? A vida de prateleira dos produtos à base de amendoim. Então, o óleo é uma questão a ser trabalhada, para ele não ficar rançoso, né? O produto não se estragar, né? Deteriorar. É isso. Então, busca-se a melhor relação entre os óleos oleicos e o lineico.
E isso está nas variedades. Então, é uma demanda de pesquisa, é algo que a pesquisa com variedades, né, com melhoramento genético, vem trabalhando, para que ele tenha uma melhor relação e uma vida de prateleira mais extensa, né, mais adequada. Esses produtos que a gente compra, doces, por exemplo, eu sou fã absolutamente enlouquecido por Paçoquita, que é uma marca aí de um produto. Esses produtos têm um período de duração porque estão industrializados, já estão torrados, já tá, isso não estraga assim fácil, né? Ele tem uma vida de prateleira considerável, Maior, né? Maior. E hoje em dia ele também é trabalhado a partir da Abicab, né? A Abicab tem um selo de qualidade, né, dos produtos à base de amendoim. Isso também fez parte desse novo amendoim, né? Então é um selo de qualidade autogerenciável, né? Então a própria associação que gerencia esse selo e ele é dado às empresas, né, e também às cooperativas que têm um processo de controle, né, principalmente da aflatoxina e da qualidade do produto. Para a gente terminar, que já me avisaram aqui que são 2 minutos, já era, agora já é 1 minuto. O perfil do produtor médio de amendoim do estado de São Paulo é pequeno? Isso, de pequeno a médio produtor. Pequeno, não, porque quem tem área arrendada para cana, tem gente que tem área grande, né? Isso. É que vai ser, é só o que vai ser renovado, né? É só o que vai ser renovado. Não tem irrigação em amendoim? Tem? Não, aqui em São Paulo não. É só o que vai ser renovado, que é usado, né? Doutora, muito obrigado, adorei conhecê-la, espero que você tenha gostado do programa, e a gente volta a falar, porque tem muita coisa para falar. Tem. Hoje só foi uma geral, para a gente ter uma noção da coisa. Isso. Tá, muito obrigado mais uma vez, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite e estou aqui. Precisando eu volto. Vai voltar sim. Gente, muito obrigado, o programa Mercado Futuro vai ficando por aqui. Você sabe, segunda a sexta no ar. Ou então você vai lá na página no YouTube e assiste o programa quando você quiser. Até o próximo, tchau.